e os membros da igreja são obrigados a cearem. Tá bom? Os membros são obrigados a cearem. Apocalipse capítulo 3, vamos à palavra do Senhor. Vamos fazer essa leitura. Versículo 1 ao versículo 6. Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim o texto: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Com toda a reverência, agora nós vamos orar, pedir para que o Senhor fale aos nossos corações. Se você gosta de ouvir o sermão, eu te aconselho a falar com Deus: Senhor, me ache nesse sermão. Que a tua voz venha ao meu coração nesse sermão. Diz isso para Deus: eu preciso ouvir sua voz. Me ache nesse culto, Senhor. Essa vai ser a sua oração. Curve sua cabeça. Senhor Deus, eu sou um vaso em tuas mãos. Usa a minha boca para o bem dos meus irmãos e também para o meu bem. Que a tua palavra edifique os meus irmãos e me edifique. Que a tua palavra exorte a eles e me exorte, Senhor. Fale conosco neste culto, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não é à toa que eu escolhi essa série de mensagens baseada nas 7 igrejas da Ásia. Não é à toa. Nós precisamos aprender com essas igrejas aqui. Aprender, obviamente, os pontos baixos da igreja para que a gente não cometa os mesmos erros e também aprender com os elogios que Jesus faz a essas igrejas, para que a gente também realize as mesmas obras dessas igrejas. Obviamente me refiro às boas obras dessas igrejas. Lembrando os irmãos que tem 2 igrejas apenas, de 7, que o Senhor não faz nenhuma acusação. Só 2, de 7. Imagine se fosse o livro do Apocalipse com carta às 500 igrejas. Quantas dessas 500 seriam elogiadas do início ao fim, sem nenhuma crítica ao Senhor? Quem é matemático aí faz a proporção. De 7 para 2, de 500 quanto seria? E não necessariamente seria a mesma proporção, né? De repente, de 500 seria só 10 que estariam ok. A gente não sabe. O que a gente sabe, essas igrejas foram plantadas por homens de Deus e com o verdadeiro evangelho. Porque todas essas igrejas são chamadas por Jesus de igreja verdadeira. Tanto é que em uma dessas cartas, ele chama uma sinagoga de sinagoga do diabo. Então ele não considerava aquela sinagoga como dele. Mas as igrejas ele considerava como igrejas dele. Toda a igreja verdadeira
baseada no Senhor Jesus Cristo, ou seja, fundamentada na palavra do Senhor, na palavra do Evangelho, pertence a Ele. Tem exortações que a igreja só pode receber dEle. Eu já disse para os irmãos aqui, em um desses sermões, que eu sou contra, por exemplo, alguns pregadores se colocarem como profetas de Deus e chamarem as igrejas de prostitutas. Imagine, vem alguém aí na televisão e se levanta e chama a PIB do parque de prostituta. Os irmãos não iam gostar, mas Jesus tem autoridade para fazer isso, sim ou não? Ele tem autoridade para fazer isso. Se esse homem estiver errado, vai ser a PIB do parque a puni-lo? De maneira nenhuma. Ele está se levantando como profeta. Quem tem boca fala o que quer. Principalmente boca de profeta, né? Boca de profeta, normalmente, tem falado apenas aquilo que o profeta quer falar. Mas o Senhor cobra. Jesus não gosta que as pessoas machuquem as suas igrejas. Isso aqui é para o bem da igreja. O que Jesus está fazendo em Apocalipse é para o bem da igreja. Então, quando ele exorta a igreja de uma forma forte e poderosa, até mesmo violenta, é para o bem da igreja. É para que a igreja se arrependa dos seus pecados, é para que a igreja volte a praticar as obras de amor que parou de praticar. É para isso, é sempre para o bem. Jesus não bate na igreja por implicância da igreja, ou com implicância da igreja. Ele sempre machuca, ou castiga, ou aperta, querendo o bem da igreja. Não o mal, sempre o bem da igreja. Que esse mesmo Espírito esteja em nós, que esse mesmo Espírito esteja em mim. Ora, um pequeno resumo. A igreja de Éfeso era forte doutrinariamente, tinha uma boa doutrina. Está faltando em nossos dias, não é? Uma igreja com doutrina, tá ou não tá? Claro que tá. Uma igreja que pregue a palavra de forma cristalina, está em falta? Óbvio. Tem irmãos que vêm chorando, dizendo, eu só queria uma igreja que pregasse a Bíblia. Porque está em falta. Mas Éfeso tinha pregação, tinha boa doutrina, mas Éfeso não tinha amor. Isso estava matando a igreja. E Jesus diz para a igreja de Éfeso, você abandonou o primeiro amor, volte a amar. Agora, a Esmirna não tinha defeito. Jesus não criticou Esmirna. Esmirna era uma igreja fiel ao ponto do diabo se levantar para prender alguns irmãos da igreja. De tão fiel que eles eram. A igreja de Pérgamo tinha gente boa ali também, com uma fé sincera. Tinha um homem chamado Antipas, que foi morto pelo nome do Senhor, em Pérgamo. Mas qual era o problema de Pérgamo? Pérgamo tinha no meio deles pessoas que se entregaram aos nicolaítas, que defendiam heresias mortais. É um problema para Pérgamo. Tem que ser fiel, mas tem que combater também as heresias. Tiatira tinha amor, trabalho, dedicação, tudo isso, mas tolerava a Jezabel na igreja, que era uma falsa profetisa no meio da igreja, que ensinava na igreja e ensinava coisas que causavam a morte dentro da igreja. Jesus exorta eles, aquela exortação é forte, tem que tirar Jezabel da igreja. Jezabel está matando a igreja. Eu disse para os irmãos que a igreja de Tiatira estava se explodindo ela mesma, por dentro. Por causa de Jezabel, não pode tolerar Jezabel. Vocês estão vendo? São 7 igrejas. Tem as qualidades e tem os defeitos. Cuidado para que os defeitos não sejam mortais. Cuidado para que os defeitos não sejam mortais. Nós somos imperfeitos, mas cuidado com as imperfeições mortais. Às vezes a igreja é boa, mas tem um ou uma que é um diabo dentro da igreja. De repente, a pessoa que se sente mais santa pode ser o maior diabo da igreja. Nós somos dirigidos sempre pelo amor. Se há amor no seu peito, se a PIB do parque estiver cheio do amor e estiver cheio da pregação e da palavra, dificilmente vai cair. Aí agora nós entramos na igreja de Sardes. Preste atenção. Sardes provavelmente era a mais antiga de todas essas cidades. Sardes ficava, Naldo, em cima de uma colina muito alta. Sardes não é a igreja, estou falando da cidade. Ela ficava localizada numa colina bem alta. É um lugar estratégico até mesmo para a guerra.
Sardes não perdia batalha. Dificilmente um exército iria atacar Sardes. Como é que vence uma colina? Como é que escala aquilo ali? Como que derrota uma cidade estabelecida numa colina? Sardes era poderosa, era uma cidade gloriosa, até que o rei de Sardes entrou em guerra contra a Pérsia. Provavelmente Ciro era o rei da Pérsia. Sabe o que aconteceu? A derrota de Sardes, que foi conhecida na história como o feito impossível. Furtivamente, os soldados da Pérsia escalaram a montanha, provavelmente à noite. Escalaram a montanha, foram pelas brechas. Os soldados estavam desleixados na vigia. Aliás, quem é que vai penetrar Sardes? Sardes está muito alta, quem é que vai escalar isso aqui? Desleixados na vigília. Não estavam tomando conta como deveriam, por quê? Confiavam na estrutura da cidade, mas os soldados persas eram bons soldados. De forma furtiva, eles foram subindo a colina, pelas brechas, foram entrando, até que furtivamente tomaram a cidade e abriram os portões. Os outros soldados entraram, foi um cerco de 14 dias. Acabaram com Pérgamo. Pérgamo provavelmente começou a existir 1.200 anos antes de Jesus. Olha quanto tempo. Está há 3.200 anos antes da gente. Por isso que é uma das mais antigas dessas cidades, só que sofreu a primeira derrota. Gravem isso, foi uma derrota furtiva. Eles não estavam esperando, veio como ladrão e tomaram e abriram os portões. Depois de anos, de novo, sofreu mais uma derrota parecida. Um outro problema em Pérgamo, houve um terremoto também que veio do nada, ao ponto do imperador da época dizer que foi a maior catástrofe já acontecida na humanidade. O terremoto que houve em Sardes e abalou Filadélfia também, de forma furtiva. A cidade sabia dessas coisas. É por isso que, ao falar à igreja, Jesus, no momento dessa carta, vai dizer: se vocês não tiverem alertas, eu virei como ladrão. Quando vocês não estiverem esperando. Opa, o povo de Sardes, já conhecendo a sua história, diz assim: nós já vivemos isso. Já tomaram a nossa cidade de forma furtiva, como ladrões tomam. Agora Jesus vai vir até nós dessa forma? E eles começam a pensar, a raciocinar. Lembro que eu ensinei a vocês, existem contextos. Jesus fala com a gente dentro do contexto. Ele usa elementos que a gente usa. Ele pode, de repente, usar uma frase que a gente use. Por exemplo, imagine que do nosso meio, alguns irmãos digam assim: a nossa igreja é a perfeição das perfeições. Aí isso vira um jargão. A gente vira: não, nós somos a perfeição das perfeições. A nossa igreja é a 7ª maravilha do mundo. Na palavra, é a melhor do mundo. Aí isso vira jargão. PIB do parque, a perfeição das perfeições. Aí a gente vacila. A gente começa a tolerar Jezabel em nosso meio, ou a gente começa a abandonar o amor, a delicadeza, o carinho. Aí vem Jesus e escreve uma carta para a gente. Vamos supor que essa carta aí chega na casa do Daniel e da Michele, assinada Jesus Cristo. Passa para o pastor Leonardo para ler na igreja. E Jesus usa a frase: vocês, que são a perfeição das perfeições, estão imperfeitos diante de mim. É contexto. Ele pega a frase para exortar a igreja. Aí ele vai entrar. Por quê? Porque vocês estão perdendo isso e aquilo. Vocês deixaram de fazer isso e deixaram de fazer aquilo. Vigiem. Vigiem, porque eu estou voltando. A igreja ia ficar alerta. O que ele está fazendo com Sardes é sim um sinal de amor. Olha o versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha, o que tem os 7 Espíritos de Deus, grave isso: a natureza séptupla do Espírito. Não é que Deus tem 7 Espíritos e um fica conversando com o outro. Quem é que vai lá, quem não vai? Quem é que vai no culto da PIB do Parque hoje? Aí um dos Espíritos diz assim: eu. Quem é que vai estar no culto da Igreja do Japão? Eu. Não. Esse número 7, há um consenso teológico, significa perfeição. Ou seja, está dizendo nada mais, nada menos que Jesus detém o Espírito Santo. Que o Espírito Santo está com Jesus. Ele vem por meio de Jesus. É por isso que ele diz: estas palavras aí para vocês, Sardes, a igreja que está na cidade de Sardes, essas palavras são daquele que detém os 7 Espíritos. Não é qualquer um. É um ser que detém o Espírito Santo, que provém do Filho e provém do Pai. O que é um bom sinal para Sardes. Por quê?
Sardes é conhecida como a igreja que parece estar viva, mas está morta. E o Espírito Santo dá vida a quem está morto. Se você é uma árvore cortada e morta, e o Espírito Santo de Deus está ali, há esperança para você, como dizia a canção da década de 90. Há esperança. O bom sinal é que Jesus detém o Espírito Santo. Ele está dizendo para Sardes, o Espírito Santo é meu. Eu detenho os 7 Espíritos de Deus. Ele vem de mim. E aqui entra uma outra parte que causou uma polêmica santa na igreja, mas foi uma polêmica santa. Quando ele diz, e também detém, ou está em minhas mãos, as 7 estrelas. E causa polêmica porque é uma possibilidade de que essa estrela, possibilidades não, certeza. As 7 estrelas são 7 anjos. Isso não é polêmica. Isso aí é ponto pacífico. Estrela em Apocalipse é anjo. O que gera problema é dizer que o anjo da igreja não é o pastor. Isso gerou a polêmica. Mas os irmãos já acolheram e entenderam o problema. Mas se você está vindo a primeira vez aqui, há uma possibilidade de o anjo da igreja de Sardes ser um anjo de verdade que toma conta da igreja de Sardes. Aqui uma curiosidade para os irmãos. Já começa o versículo 1. Ao anjo da igreja escreva. No capítulo 1 ele já tinha revelado que as 7 estrelas eram os anjos, os 7 anjos da igreja. Aí ele diz, essas palavras são daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Curiosamente, capítulo 1, versículo 1, diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo. Apocalipse. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a quem? Ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Teve um anjo que revelou a João, não foi Jesus direto para João. Jesus revelou para um anjo e o anjo entregou a João. O anjo já está envolvido desde o capítulo 1. Aí João começa a usar uma linguagem que não é usada no Novo Testamento. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreva. Ao anjo da igreja de Tiatira escreva. Ao anjo da igreja de Sardes escreva. É claro que o anjo não vai pegar a carta e abrir no púlpito. Ele é espírito. A ideia aqui é que há uma possibilidade de que Deus, ou de Deus, enviar os seus anjos para vigiar as igrejas. Os anjos trabalham em prol da nossa salvação. Ou melhor, os anjos são espíritos que trabalham em prol daqueles que estão sendo salvos. Há um trabalho espiritual por trás da gente. Isso a igreja sabe. Eu sou contra o anjo da guarda, que a igreja católica ensina, que cada fiel tem ao seu lado o anjo da guarda. Eu não creio nisso. Apocalipse não ensina isso. Apocalipse está dizendo que tem um anjo que é responsável por determinada igreja. A outra possibilidade é que um anjo seja o pastor da igreja. É o que todo mundo diz por aí. Há essa possibilidade também. Defendida pelo William Hendricks. A outra possibilidade defendida por Grant Osborne, um dos maiores estudiosos do livro de Apocalipse. Então não sou só eu o maluco. Eu tendo mais a acreditar que tem um anjo responsável pela igreja. Eu já disse, seria muito bom saber que tem um espírito aqui, um anjo, para que eu não leve a culpa sozinho. Se ele estiver aqui, ele está ouvindo, vai ser cobrado também. Há uma possibilidade. E Jesus detém as estrelas. Ele detém o Espírito Santo que é dele e é Deus, mas também ele detém as 7 estrelas, os 7 anjos das 7 igrejas. E ele continua, conheço as suas obras. Aí eu vou repetir. Isso é para a igreja, mas agora pegue isso de forma individual. Jesus dizendo a você, conheço as suas obras. Vamos fazer igual às igrejas pentecostais? Repita comigo. Conheço as suas obras. Mais uma vez. Conheço as suas obras. Ele conhece cada igreja e cada crente. Ele sabe quem é você. Ele conhece as suas obras. Agora vamos colocar no todo. Ele conhece a nossa igreja. Ele sabe o que precisa melhorar. Ele sabe o que já está melhorando. E ele tem elogios também a fazer a nós. Agora, ele conhece sabe tudo o que está acontecendo. Líderes que não têm temor, que abusam da igreja porque desconhecem a ideia de que Jesus vigia as igrejas.
Se você tem a certeza de que Jesus vigia as igrejas, tem que haver temor no seu coração. Não dá para brincar com a igreja que é vigiada pelo Senhor do universo. Eu conheço as suas obras, que o Senhor Jesus nos ache dignos e fiéis. Que Ele esteja no céu dizendo assim para vocês, contextualizando, tá? Porque judeu não faz isso aqui, não fazia, né? Mas que Ele esteja lá assim, ok, não é assim que vocês fazem? Os cariocas, Brasil todo, né? Assim, Eu espero que ele tenha fazendo isso, porque Ele é paciente com a igreja também. Lembra que na igreja de Tiatira, onde tinha Jezabel, Ele diz, dei-lhe tempo, ou dei-lhes tempo, para que eles se arrependam. Se Ele deu tempo para Jezabel se arrepender, a mulher que era chamada Jezabel, na igreja de Tiatira, quanto mais para você, quanto mais para a gente, quanto mais para a nossa igreja. Ele dá tempo, Ele é longânimo, Ele conhece as nossas obras, mas ao mesmo tempo Ele é longânimo e Ele dá tempo. A exposição continua. Conheço as suas obras. Você tem fama, olha isso. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. A igreja de Sardes tinha fama de ser uma igreja viva, esplêndida. Imagine as outras igrejas olhando para a igreja de Sardes. Nossa, que igreja linda, que igreja viva, que igreja esplêndida. É a fama. Essa é a fama da igreja. Mas qual é a posição de Jesus? É só fama. É só fama. Fama, 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 fama. Não tem quando você é fã de um cantor ou alguém, e ele te desaponta. Ele pode te desapontar de várias maneiras, né? Ou você descobrir que ele é usuário de cocaína, ou se ele traiu a esposa dele, que você também é fã, com a empregada, ou o que for, ou com a babá. E aí você logo se desaponta com esse homem. Mas ele já fazia isso há muito tempo. Ele tinha fama de ser o ator bonzinho daquele filme. Mas ele não era aquele ator bonzinho, era a fama do ator. A fama não quer dizer que ele é daquela forma como ele transpareceu. É a fama. A fama de Sardes é uma fama boa. As outras igrejas diziam, se tem uma igreja viva, é Sardes. Se tem uma igreja que é esplêndida, é Sardes. Ao ponto do William Hendrickson dizer o seguinte, olha, ela gozava de paz, porque não havia, a gente não tem relatos de perseguição com Sardes, de judeu ou de outros, não tinha. Não tinha o que outras igrejas passavam. Então, o Hendrickson diz o seguinte, ela gozava de paz, mas a paz de Sardes era a mesma paz de um cemitério. Não tem quando você quer paz para a vida? Mas você não quer a mesma paz que tem no cemitério agora, essa hora. Tem até coruja no cemitério essa hora. De tanta paz que tem lá. Hendrickson diz, essa é a paz que Sardes gozava. É a mesma paz de um cemitério. Por quê? Ela é uma igreja morta. Olha que triste isso. Ninguém perseguia, não tinha judeu contra, não tinha ninguém. Era paz. Por quê? Já era morta. O diabo nem é mencionado aqui também nesse texto, como foi mencionado em outras. Não é. Nem precisa. Já é uma igreja considerada morta. Ele continua, à vista dos homens era uma igreja esplêndida, mas à vista de Deus era uma igreja morta. Isso era Sardes. Uma exortação pastoral para a igreja. A nossa fama não diz tudo o que a gente é, tá bom? Não diz tudo o que a gente é. Nunca se apegue na fama da igreja. É óbvio, se for uma fama ruim, né? A igreja é conhecida porque todo mundo lá é mentiroso. Péssima fama. Aí sim, eu espero que a fama não condiga, ou não venha condizer com aquilo que a gente é. Agora, não se apegue àquela boa fama. A humildade diante do Senhor. Não se apegue à fama. Vamos pensar o seguinte, a nossa fama é boa, mas estamos vivos ou estamos mortos? É isso que eu quero saber. Eu não quero saber se fulano de tal me elogia, ou que elogia a minha retórica, ou que elogia o meu sermão, ou que elogia a forma como a igreja canta, ou a forma como a igreja fica no sermão e não fica levantando para lá e para cá. Não é isso. O que a gente precisa é o seguinte, é entender o que de fato somos diante do Senhor. É isso, não se apegue à fama, irmãos. Humildade sempre. Sempre. Sem o Senhor, a gente cai. Essas igrejas aqui, hoje em dia, não existem. Será que daqui a 200 anos a PIB do Parque vai existir?
Jesus tem autoridade para tirar o candelabro da igreja de Parque Alvorada. Ele tem autoridade para dizer assim, ó, vai morrer todo mundo com o tempo e não vai ter mais igreja aí. Eu vou tirar a igreja de Santa Rita. Ele tem autoridade para tirar a igreja de Nova Iguaçu. Eu vou remover, não serve para nada, tira aí. Ah, nenhuma indireta para nenhuma igreja, tá? Nova Iguaçu, nós estamos em Nova Iguaçu. Então vale para a gente também. Será que daqui a 200, 300 anos a PIB do parque vai existir? Se não existir, saiba, Jesus recolheu a igreja. Ele disciplinou a igreja e tirou o candelabro de lá. Não tem mais igreja aqui. Não foram fiéis, foi isso. Bom testemunho. Os batistas estão aí desde 1609. A igreja presbiteriana também está aí há muito tempo. Parece que Deus tem aprovado. Eu acho que a Assembleia está aí há mais ou menos 109 anos, né? É Jesus com eles. É Jesus com a gente. Somos irmãos em Cristo. Quanto tempo mais duraremos? Quanto tempo mais duraremos? Aí ele vem dizer, no versículo 2, esteja atento, muito parecido com aquilo que ele disse para os discípulos, né? Vigiem, estejam alertas. Aqui, ó, esteja atento. Sardes, esteja em vigilância. Igreja do Senhor, fique alerta. Fortaleça o que resta e que estava para morrer. Olha, isso aqui é forte. Porque os estudiosos dizem que esse termo aqui, fortaleça, é muito parecido com a ideia de escorar. Imagine você, membro da igreja de Sardes, ouvindo isso. Fortaleça o que resta e que estava para morrer. A igreja é conhecida como morta, mas tem gente ainda viva na igreja. A igreja tem forma que vive, mas está morta. Mas no meio da igreja morta, Jesus está dizendo, ó, ainda tem gente viva aí. Tem gente espiritualmente viva. Fortaleça eles. Escore os que restam. Não deixe o remanescente morrer. A exortação é essa. Escore os crentes fracos para que eles não morram espiritualmente. Eles estão quase lá. Eles estão um passinho da morte. Eles estão um passinho de perder a fé sincera e verdadeira. Qual o recado de Jesus para a igreja? Não é assim, abandone a igreja de Sardes. Não é o recado. O recado é, fique e escore os crentes que estão para morrer. Fortaleça o que resta. Fortaleça o que estava para morrer. Como está a sua fé? Você que veio aqui. Você que está aqui há anos na igreja, há anos. Como está a sua fé? Eu não vou dizer que nessa igreja é morta. Eu nem tenho autoridade para dizer isso. Não vou dizer. Mas eu sei que tem pessoas fracas aqui. Estão sendo tentadas. Como está a sua fé? A ideia é que nós estamos no mês de missão. Quando ele diz, escore o que está para morrer. Não deixa morrer, não. Escore, parece que são missionários dentro da própria igreja. Parece que são pessoas que estão lá em Sardes. E são missionários agora na mesma igreja. Vai pregar para os irmãos. Vai escorar os irmãos. Estão fazendo a obra agora dentro da própria igreja. Irmãos, a gente está vivendo um período parecido. Eu sei que alguns dizem assim, olha, eu sei que a gente precisa ir lá para o mundo fazer a obra. Mas parece que quando a gente vai lá para o mundo, tem que continuar escorando aqui. A gente vai lá para ganhar os mundanos, mas e a igreja? O que eu faço? Escore a igreja primeiro. Escore a igreja. Seja um missionário dentro da igreja. Não queira o mal da igreja. Diz assim, Senhor, a igreja está para morrer. Os irmãos estão para morrer. O que eu faço? Está aqui em Sardes. Fortaleça os irmãos. Comece uma obra dentro da própria igreja. Se um dia a igreja passar por um vento, a igreja passar por um momento difícil, escore, fortaleça, não deixe morrer. É responsabilidade sua, é responsabilidade nossa. As igrejas que já não pregam a palavra, não amam a Bíblia, o pastor já está declaradamente, já é um apóstolo, está no púlpito, sai fora. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela igrejinha, realmente, que está passando por provações. Teve até uma boa fama, mas agora já não tem mais a mesma fama. O que nós devemos fazer? Nós precisamos ser missionários dentro da própria igreja. Ao invés de matar a igreja, comece a escorar a igreja. Comece a escorar.
Imagine se essa parede estivesse para cair, a gente ia ter que tomar uma posição rápida. Pessoas valem mais do que paredes. Se esse teto estivesse para cair, a gente não ia agora segurar o teto de alguma forma por amor ao teto. Seria por amor a vocês. Porque pessoas valem mais do que o teto da igreja. Lute pelos irmãos. Fortaleça os irmãos. Amem. Pastor, mas a gente não é Sardes. A gente não está no mesmo contexto. Não precisa esperar. Já começa. Seja intencional com o irmão. Se tem algum irmão que você não está percebendo que está no culto, não pense assim, deixa para o pastor ligar. Eu posso falhar, irmão, já falei várias vezes. Seja você aquele que ligue. Irmãos, como está a sua fé? Como você está, meu irmão? Minha irmã, vai se batizar quando, minha irmã? Está na igreja desde criança. Não tem fé não, abençoado? Não tem fé não, abençoado? Fala em amor. Não é uma carta não, e também não tem nenhum anjo aí não, olha só. Mas vai crer em Jesus de verdade, hein? Já era para ter ido. Vai crer em Jesus. Quer ajuda? Faça isso. A ideia de a igreja edificando a própria igreja por dentro. Não é mais uma implosão. Agora é uma edificação que começa de dentro. Os profetas no Antigo Testamento, eles batiam forte em Israel, tá? Em Judá, em Israel. Mas eles não abandonavam o povo. Jeremias profetizou o cativeiro. Mas ele não abandonou o povo. Jeremias chorou pelo povo, porque ele amava Israel. Ele permanece no meio do povo, profetizando. Ele amava Israel. Eles amavam Judá. Eles amavam o povo do Senhor. Cuidado que tem gente na internet falando mal de igreja, falando mal de pastor, porque odeiam a igreja. Não vem colocar eles na categoria de profetas, não. Os profetas sempre amaram o povo de Deus. Os profetas sempre amaram o povo de Deus. E os pregadores precisam amar o povo de Deus. De verdade, não é só de boca não. Amar o povo de Deus. Jesus disse, amem-se uns aos outros. Assim, o amor do Pai também será conhecido. O meu amor será conhecido. Ame uns aos outros. Irmãos, a edificação de Sardes é urgente, irmãos. A gente está aprendendo coisas aqui incríveis. A gente está aprendendo a ser igreja com o erro de outras igrejas do passado. Essas igrejas viraram modelo para o mundo todo. As 7 igrejas são pregadas hoje em dia em todos os púlpitos. Assim espero. Eu acho que qualquer crente da igreja sabe pelo menos o nome de uma dessas cidades, né? Pelo menos uma. Eu acho que pelo menos Éfeso tem que saber, né? Tinha uma igreja chamada Éfeso, né? Que precisava voltar ao primeiro amor. Pelo menos isso. Virou uma igreja modelo para o mundo todo. O meu desejo é que a nossa igreja agora local, a PIB do Parque, o meu desejo é que ela fique até a volta do Senhor. É que passe 100 anos, fique aqui. Eu não vou estar daqui a 100 anos não, tá? Eu não vou estar não. Nem você. Eu lamento dizer. Aí o meu bebezinho que nasceu, tem 3 meses que nasceu, não vai estar vivo também não. Daqui a 100 anos? Duvido. Não vai estar não. Ninguém aqui estará daqui a 100 anos, mas a gente pode edificar a igreja de uma tal forma, de daqui a 100 anos vão dizer, se não fossem eles lá atrás, nós não estaríamos aqui. A gente pode fortalecer a igreja de tal forma que o nosso fruto fique, passando de pai para filho, de mãe para filha. Não deixem a igreja morrer. Não pode ter só a fama que vive, ela tem que estar viva. Viva! Uma igreja viva diante do Senhor. É isso que a gente deseja. Para isso a palavra tem que estar na igreja, o amor tem que estar na igreja. E ela vai permanecer de geração em geração, irmãos. A nossa igreja pode mudar o bairro inteiro. Pode mudar toda uma região. Existem pessoas que estão hoje em pecado e que o Senhor, por meio da gente, vai levar a mensagem a eles e serão convertidos. Nem sabe, a gente nem sabe quem é. Daqui a 3 anos a gente pode ouvir um testemunho, eu morava ali e tal, não era crente, agora eu estou aqui, me batizei. E a gente, a pregação do pastor Leonardo de 3 anos atrás. A gente nem sabia quem era. Alguns irmãos conseguem ver rachaduras na igreja. Às vezes é obra de Jesus mesmo, abrindo os olhos para ver.
Mas se ele tem aberto os seus olhos para ver, significa que ele vai usar as suas mãos para tapá-las. Se ele abrir os seus olhos para ver, se ele abrir os seus olhos para perceber, não é para você usar a boca, é para você usar as mãos. Edifica, cuida da igreja, escolhe os irmãos, sustenta, tolere, mantenha a paz com todos. Amem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem uns aos outros. Está na Bíblia. E assim a gente vai se fortalecendo. Isso é palavra de Deus para a gente. Ah, Sardes, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Será que algum irmão da igreja de Sardes se gabava de uma obra perfeita? Vocês querem um exemplo disso? Lá na carta de Paulo aos Coríntios tem um termo que é muito famoso. Tudo me é lícito, mas... Esse complemento, mas nem tudo me convém, não era jargão da igreja, o primeiro era. Tudo me é lícito. Aí alguns irmãos de Corinto faziam um monte de besteira. Porque tudo me é lícito. Eu fui liberto por Jesus, eu posso fazer tudo. Aí Paulo complementa a frase, mas nem tudo convém. Tudo é lícito mesmo, mas nem tudo convém. Será que alguns irmãos de Sardes usavam isso? Nossas obras são perfeitas. Aí Jesus vem dizendo, não achei as suas obras perfeitas diante do meu Deus. Não são perfeitas. Sardes, as suas obras não são perfeitas, Sardes. Aos olhos do meu Deus. Qual a solução? Qual o recado de Jesus para essa igreja? Versículo 3. Lembre-se. Esse é o recado. Lembre-se, Sardes. Traz à memória, Sardes. Puxa na sua mente, Sardes. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Olha do que eles tinham que lembrar. Olha a solução da igreja que estava morta. Tinha fama de viva, mas estava morta. Olha o recado. Lembre-se do quê? Do que recebeu e do que ouviu. Obedeça e arrependa-se. O que seria isso? Eles ouviram os ensinamentos verdadeiros sobre a obra de Jesus Cristo. Os ensinamentos verdadeiros sobre Jesus. Eles receberam doutrina correta no início. Vocês sabiam que nesse momento tem igreja sendo fundada por falsos profetas? Vocês sabiam disso? Que está ensinando tudo errado. E tem gente querendo algo espiritual, e está sendo montada por um homem falso, que só quer dinheiro, não liga para almas, nem salvo, nem entende o evangelho, está ensinando outra coisa e não é evangelho. Está plantando agora uma igreja assim. Essa igreja nem sabe o que é igreja, talvez nem seja igreja, e nem é igreja. É uma nova seita surgindo. De repente, pode chegar um irmão ali que entenda de Bíblia, e opa, tudo isso é falso. A verdade é essa aqui, Jesus é isso, 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 isso. O evangelho é isso, 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 isso. Aí os irmãos se convertem, ó, e saem. Ou tiram o falso profeta lá e se levanta um bom pastor na igreja. Lembre-se do que vocês receberam e do que vocês ouviram. Lembre-se dos ensinamentos. Depois que eu me lembro, eu entendo. Aquilo que eu aprendi, doutrina, é fundamental na igreja. Esse papo de que a gente não precisa de doutrina, que a gente só precisa se amar, a gente também ia levar uma espadada de Jesus. Ia levar uma espadada. O que adianta vocês se amarem e não terem conhecimento de Deus também? Lembre que os espíritas pregam caridade e amor, né? Mas não conhecem a Deus. Muitas igrejas com esse argumento aí, esquece a doutrina, é só amor. Viraram ONG, só isso. Um bando de comunistas na igreja. Amor, 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 a igualdade, igualdade, igualdade. Não tem conhecimento de Deus, não tem doutrina. Nem tem o verdadeiro amor. Doutrina é importante. O que você ouviu é importante. O que você aprendeu é importante. Pode ter um momento da sua vida que Jesus vai dizer, sabe qual é a solução para você, meu irmão? É lembrar do que você aprendeu e se arrepender. Porque você sabe a verdade. Você recebeu a verdade, obedeça aos mandamentos do Senhor e arrependa-se. Aí ele vem com uma ameaça. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão. Lembra da destruição de Sardes? A derrota deles? Que os soldados persas entraram de forma furtiva na cidade? Aí Jesus diz, mas,
Se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá que hora virei contra você. A gente pega esses textos e diz assim, é a volta de Jesus. Eu não creio que seja. Esse texto, eu sei que quando Jesus se referiu à volta dele, ele usou o termo virei como ladrão, né? Mas aqui não é. Aqui indica muito um juízo na história. Vir até vocês como ladrão seria disciplinar Sardes. Eu virei no momento em que vocês não esperarem. Eu vou disciplinar a igreja. Lembra que eu disse para vocês, o abraço de Jesus é o melhor abraço do mundo. Mas quando Jesus está irado, é uma ira violenta. Imaginem aquele ser que é plenamente bom e plenamente justo se irando. Imagina. Como deve ser a ira do ser mais santo do mundo. Como deve ser a ira da plena santidade. Como deve ser a ira disso. Imagine a ira de um pai, que é um bom pai, contra alguém que tocou em sua filhinha. Se ele é um bom pai, ele faz o quê? Imagine a ira de um pai. Eu não estou falando de um pai bobão. Eu não estou falando de um pai idiota. Eu estou falando de um homem bom mesmo. O cara é bom, o cara tem caráter. Ele é um bom pai. Imagine a ira desse homem, se alguém tocar naquilo que ele mais ama. Agora imagine a ira de Deus, que os olhos dele são tão puros que ele não pode contemplar o mal. Agora imagine quando o juízo vier. Eu vi há pouco tempo um homem que era crente, era batista, se desviou, e agora ele virou inimigo da fé. Eu não vou dizer o nome dele, que eu não quero ninguém estudando isso, nem pesquisando nada disso não. Ele usou o termo contra um homem crente o seguinte, com raiva: fique com esse Deus e esse M do Espírito Santo para você. Não consigo nem terminar o termo, nem quero falar. Porque ele sabe que na Bíblia tem um texto assim, quem blasfemar contra o Espírito Santo não há perdão. Aí ele pega isso, olha só como isso não existe. Esse Espírito Santo é um M. É isso que ele é. Agora manda ele vir na minha casa e me matar hoje. Eu desafio o seu Espírito Santo vir me matar assim, um ex-batista. Vai lá. Chama teu Espírito Santo, estou esperando ele hoje em casa, para ele me matar. Aí ele disse assim para a audiência, e amanhã eu estarei vivo aqui, porque ele não existe, ele não vai me matar. Eu ainda desafio ele amanhã também, vem hoje, vem amanhã. Isso já tem um tempo, o homem está vivo. Por que o Espírito Santo não matou ele? Também não é macumba também, né? Não é assim, vai falar para o Exu, vai lá e mata. Os macumbeiros já dizem, Exu não sabe o que é bom ou mal, Exu só faz. Eles dizem, eu sei que ele sabe o que é bom ou mal, mas ele gosta de fazer o mal. O Espírito Santo não é assim. Agora imagina o dia que chegar o juízo. Eu nem me refiro ao trono branco daquele dia, um juízo histórico, terreno, que acontece nos dias de hoje, e a gente nem sabe que foi. Eu dei tempo para se arrepender. O dia que eu vier contra você, o dia que eu vier, você não vai estar esperando. Eu vou chegar e pum! E a gente não sabe, foi juízo ou não foi? O que aconteceu? O que houve? Jesus está dizendo, virei até você. Não necessariamente está falando do arrebatamento. Ele pode estar vindo com juízo contra os irmãos, os homens e mulheres da igreja de Sardes. Se não se arrependerem, eu virei como ladrão até vocês. E o termo diz, e você não saberá a que hora virei contra você. Olha isso. Contra você. Irmãos, temam a Deus, tá? Temam a Deus. A gente ama e teme. Eu sei que o meu Deus analisa cada passo que eu dou. Você também precisa saber. Se você é um irmão mau, repense, arrependa-se. Deus está vendo cada passo que você dá, cada pensamento que você tem, cada plano mau que você tem. E Ele é bom. E você é mau. Você está enrascado com isso. Arrependa-se. Há tempo ainda. Arrependa-se. Obedeça. Lembre do que vocês aprenderam. Arrependa-se. Caminhando para o final, versículo 4. No entanto, você tem aí em Sardes, e aqui dá vontade de dar um glória a Deus.
Ele vem, se não se arrepender, virei contra vocês, PPP. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos, isso aqui é lindo, né? Que não contaminaram as suas vestes. Olha que lindo isso aqui. A igreja toda dada como morta. Mas mesmo assim, tinha uns poucos que não se contaminaram com o mundo. Tinha uns poucos que se mantiveram santos. E é difícil se manter santo no meio de gente ímpia. É difícil se manter santo no meio de pessoas que gostam de fazer o mal e que estão se contaminando. É difícil. Não acha você que é fácil, não. Você lê a história de Noé e acha bonito, e acha que você seria um bom Noé. Agora é brabo ser Noé e todo mundo ser ímpio. Nem os filhos prestavam. Os filhos foram salvos porque Deus amava Noé. E as noras também deram sorte, que casaram com os filhos do sogro certo. Porque entrou na arca. Deram uma sorte lascada, ou é providência. Como eu não creio em sorte, foi providência. Você acha que seria fácil ser Noé? Muitos se corromperiam. Imagine você na mesa do seu trabalho todo dia. Porque a gente quando faz isso, a gente dança. Aí a gente vai lá na casa, toma uma cervejinha, mas vamos. Aí você, não vou não, que sou crente. Aí um dia você vai. Epa! Aí você não vai no quarto com ninguém, mas você fica. Aí vai no outro dia de novo. Vai no outro dia de novo. Já era, irmãos. Ouvindo sempre a mesma ladainha. Ou você se comporta como santo, porque eu sei que tem gente que no trabalho fica recebendo vídeo pornô de amigo do trabalho. Não estou dizendo que consente, não. Estou falando de gente que recebe e briga com os outros. Não me manda, me tira do grupo. Eu não quero ver isso. Tem crente que faz isso. Se não se impor como crente, vai afundar. Porque o meio corrompe. Aí está naquele dia que você está mais carente. E aí, tem aquele videozinho aí? Tu não é crente, rapaz? Não, hoje eu estou mais ou menos. Briguei com a esposa. Aí começa. Aí o cara mostra, por trás está dizendo, olha lá, o crente lá, pediu o videozinho. Pediu o videozinho lá. Todo dia no meio de gente ímpia, não é fácil se manter santo. Mas quem é santo se mantém. É possível se manter santo no meio de uma geração impura e contaminada. É possível. Tinha em Sardes crentes que não contaminaram a observação aqui é não contaminar as suas vestes. O pecado de Sardes é que eles estavam contaminando as suas vestes. Normalmente, veste é usada para santidade, principalmente vestes brancas. Quando você está sujando as suas vestes, é porque você está pecando. É porque você está se comportando como o mundo. Você está se contaminando com o mundo. Ele não diz aqui, é esse pecado, é aquele pecado. Não. Mas eles estão se contaminando. E tem alguns poucos que não se sujaram. Você quer ver? Já estou caminhando para o final. Como isso aqui encaixa em nosso contexto? Quando alguém no nosso meio, acredite, tem gente que quer virar político. Ei, rapaz, não dou 6 meses. Está fazendo rachadinha, daqui a 6 meses. Está pegando merenda de criança na escola, que político faz isso, vocês sabiam ou não sabiam? Dinheiro de merenda é desviado, vocês sabiam disso? E tem gente que é crente que desvia. Pede dinheiro para asfaltar a rua, não estou falando que é aqui não. Não vou nem falar disso, não tem como não ligar, vai achar que estou falando dele. Mas em alguns lugares aí, bota o dinheiro no bolso e a rua consta com asfaltado e não é. Tem gente crente que faz isso. Qual é o conselho que os crentes estão dando para os crentes que estão querendo ser políticos? O meio te corrompe, cara. Não vai não. Aí tem sempre crente que fala assim, não, eu não. Aí quando entra, está lá corrompido. Tem crente que consegue encarar aquilo lá? Tem. Mas será que é você? Agora imagine ali em Sardes, a igreja estava contaminada. E mesmo assim tinha os irmãos que não se contaminaram. Irmãos, não peque porque o outro pecou, tá bom? Não faça porque o outro fez. Não imite a má conduta do outro, imite o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é um modelo, imite-o para sempre. Se quando ele era ofendido, ele não ofendia, não ofenda.
Ah, mas os irmãos da igreja ofendem quando ofendem. Você não. Porque Jesus não fazia isso. Imita o Senhor. Se tiver que perdoar alguém, perdoe. Por quê? Porque Jesus perdoou. Então você vai perdoar. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo. Ô, glória. Quem pode dar um glória? Você tem inveja de Pedro e João, que andaram? Ah, pastor, João inclinava a cabeça no ombro de Jesus. E eu vou andar com ele também. E tu? Vocês que não contaminaram suas vestes, andarão comigo. Ainda há tempo para crente que quer inclinar a cabeça no nome de Jesus, tá? As vagas estão abertas. As vagas estão abertas para você reclinar a cabeça no ombro dele. É, pastor, estão abertas? É. Eles andarão comigo vestidos de branco, sinal de santidade e pureza, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Imagine Jesus te pegando e dizendo aqui, ó, servo fiel, serva fiel. E todos os anos olhando. Jesus não é como os seres humanos não, tá? Como alguns seres humanos, não todos. Que só querem receber honra, ser paparicado, receber elogio, mas nunca elogia ninguém. Tem gente que é assim. Só quer receber elogio, mas não elogia ninguém. Só quer receber honra, mas não dá honra a ninguém. Jesus não é assim, não. Ele vai pegar a mão do vencedor, ó, Pai, olha ele aqui comigo. Anjos, olha esse aqui, ó. Foi fiel, não se contaminou, vai andar comigo aqui, ó. Olha ela aqui, tá vendo ela aqui? Foi desprezada por muitos, mas eu nunca desprezei ela e nem ela me desprezou. Pai, olha ela aqui, reconhecerei diante do meu Pai. Anjos, Gabriel, Miguel, olha ela aqui, ó, honrada, bota uma coroa na cabeça dela. Isso é lindo ou não é? Jesus honra. Não, pastor, Deus não elogia, não. Elogia. Não, pastor, Deus não dá honra a ninguém, não. Dá sim. Dá sim. Reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. E termina com um clássico texto. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, não se apeguem à fama. Não se apeguem à fama. Só seja de verdade. Amém? Seja de verdade. Ah, a fama é boa. Tudo bem, essa é a fama. Mas eu sou o quê? Eu sou isso que dizem de mim? Dizem que eu sou muito bom. Eu sou muito bom mesmo. A Bíblia fala que Barnabé era um homem bom. Já mostrei esse texto para a igreja. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo. Não é só a fama, ele era mesmo. Você. Não se apegue à fama. Seja. Outro ponto. Está havendo rachaduras na igreja? Escore. Edifica a igreja. Sempre por amor, sempre fazendo com amor, por amor ao Senhor. Outro ponto, não contamine as suas vestes. Grave isso. Seja fiel, não só aqui, mas em qualquer lugar que você for. Que o meio não te corrompa. Fique firme. Não contamine as suas vestes com aqueles crentes que já estão se contaminando. Fique firme. Essa é a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor nos dê força e que a gente deixe um legado de bênção, de graça, de doutrina e de amor para a nova geração do nosso bairro. Amém? Senhor Deus, abençoe os irmãos. Que eles acolham essa mensagem e guardem no fundo do coração. Senhor, que nenhum crente aqui que está me ouvindo agora, e nem eu, Senhor, que nenhum de nós venha sujar as vestes no pecado. A gente